Em nome dos organizadores do 4º Seminário Internacional de Microhistória, Trajetórias e Imigração e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, gostaria de saudar a todos e a todas. Sentimos-nos muito honrados em recebê-los para mais esta edição do evento, desta vez totalmente online. Agradeço a todos que se inscreveram como ouvintes ou comunicadores, aos organizadores, aos coordenadores de simpósios temáticos, aos convidados para debater, palestrar e realizar conferências. Esta 4ª edição do seminário tem financiamento da FAPERGS, promoção do Programa de Pós-Graduação em História da Unicinos, com suporte do Canal de Humanidades da Unicinos e do Centro de Estudos Internacionais de História das Mobilidades, Diásporas e Migrações, CEMID. Dando início aos trabalhos deste dia, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao professor Carlo Ginzburg em ter aceitado o convite de participar desta atividade de abertura. Grazie. Benvenuto, Carlo. É um onore poter contar com a vostra presença in questo convegno. Grazie. Grazie. É tradição do seminário trazer referências da microhistória italiana para participar como conferencistas ou palestrantes, sempre tentando aproximar historiadores renomados dos pesquisadores que estão em diferentes estágios da carreira. Apresentar Carlo Ginzburg é uma responsabilidade muito grande. Sua contribuição para a história e a historiografia mundial é imensa, haja vista a quantidade de livros e artigos publicados em centenas de países, nos mais distintos idiomas. Livros como Andarilhos do Bem, Iberandante, e que está para completar 55 anos, agora em 2021, O Queijo e os Vermes, História Noturna, Mitos, Emblemas e Sinais, além de outras obras, conferem a Carlo Ginzburg um lugar especial entre os grandes historiadores contemporâneos. Em sua fala, Ginzburg irá apresentar uma reflexão intitulada Microhistória e História do Mundo. Como debatedor desta conferência, cuja responsabilidade é ainda maior que a minha, de mediadora, apresento o colega e amigo Dave Carneiro, que é professor do curso de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia. Dave, nos últimos tempos, vem conduzindo entrevistas com os mais destacados nomes da microhistória italiana, divulgando-as por meio da página do LATEV no YouTube. Além disso, tem também pesquisado e produzido artigos a respeito dos nomes ligados à microhistória italiana. Antes de passar a palavra para o professor Carlo Ginzburg, gostaria de dar 2 informes. O primeiro diz respeito ao livro lançado o ano passado pela editora Letra e Voz, intitulado Microhistória, um método de transformação, organizado por mim e pelo professor Alexandre. Neste livro poderão encontrar artigos do professor Carlo Ginzburg e também do professor Giovanni Levi e de outros historiadores estrangeiros e nacionais. O segundo informe diz respeito à abertura oficial na noite de hoje, às 19 horas, que será sucedido pela mesa redonda 1, com os professores Tiago Gil, Jonas Vargas e Luiz Antônio Farinati. Também lembro que as conferências e mesas redondas estarão disponíveis no canal de Humanidades da Unicinos, no YouTube. Dito isso,
passo a palavra de imediato para o nosso palestrante. Carlo, vi passo adesso la parola. Novamente, grazie. Grazie a te, Mayra. Il tema di cui parlerò oggi, microstoria e storia del mondo, mi fu suggerito anni fa dal mio amico e collega a UCLA e storico notissimo Sanjay Subramanian, per essere pubblicato il mio saggio nella Cambridge History of the World. E diciamo, quando ho cominciato a riflettere su questo tema, ho subito pensato a un saggio di Francesca Trivellato che si era posta la domanda, aveva posto la domanda: ma c'è un futuro per la microstoria italiana nell'età della storia globale? E a questa domanda Francesca Trivellato aveva risposto di sì e aveva citato tra i contributi della microstoria italiana in questo senso un mio saggio, Latitudine, schiavi e la Bibbia, che è stato pubblicato in Brasile dalla vostra rivista Art Cultura a Uberlândia nel 2007. Ora, il sottotitolo del mio saggio, che io avevo scritto in inglese e che non è ancora uscito in italiano, uscirà tra poco in una raccolta di miei scritti che verrà pubblicata in settembre. Il sottotitolo era An Experiment in Macrohistory, un esperimento di microstoria. Ora io vorrei soffermarmi un momento sulla parola esperimento. Per me ha una risonanza biografica su cui vorrei dire brevemente qualcosa. Mio nonno materno, Giuseppe Levi, era un famoso biologo internazionalmente noto. 3 dei suoi allievi hanno preso un premio Nobel, qualcosa di veramente eccezionale. E mio nonno, dopo la guerra, è venuto anche a San Paolo, dove ha fondato un laboratorio di biologia cellulare. Ora, quando io ero bambino, mio nonno, che è stato per me una figura molto importante, mi portò nel suo laboratorio e mi fece vedere un preparato al microscopio. Io avevo 10 anni, guardai, non vidi quasi niente e provai un senso di delusione, non osai dirglielo. E però questo guardare al microscopio un preparato è rimasto per me qualcosa di indimenticabile. Ora, il filo conduttore del saggio che ho scritto è, diciamo, un'idea sperimentale che trova la sua incarnazione nella microstoria. Cioè ho cercato di rintracciare una genealogia intellettuale della microstoria che non era stata ancora proposta, è stata una riflessione che mi sono fatto e sulla base del mio lavoro e delle discussioni che ho avuto con gli altri storici che hanno partecipato alla formulazione della microstoria, Edoardo Grendi, Carlo Poni, Giovanni Levi. La genealogia è una genealogia intellettuale che si basa sull'esperimento mentale. E qui, per la prima volta nella mia carriera di studioso, mi sono trovato a dissentire da Marc Bloch. Perché? Perché Bloch, nelle sue straordinarie riflessioni postume metodologiche intitolate Apologia della storia o Mestiere dello storico, Apologie
pour l'histoire au métier d'historien, contrappone le scienze naturali, quelle che oggi chiameremo le scienze dure, e le scienze umane, tra cui la storia. Su cosa si basa questa contrapposizione, secondo Bloch? Sulla possibilità di fare degli esperimenti. Dice Bloch, gli storici non possono fare esperimenti. Riprodurre un movimento religioso sarebbe impossibile e di per sé immorale. Ora, se noi però passiamo dall'esperimento letterale all'esperimento mentale, ci troviamo di fronte a un'assenza di contrapposizione fra scienze dure e scienze umane. Entrambe condividono l'idea dell'esperimento mentale. Io ho cercato di ricostruire questa traiettoria intellettuale partendo da Hobbes e proseguendo questa traiettoria, sempre sulla base di letture fatte concretamente. Non è una ricostruzione ideale, si tratta di una trasmissione reale e quello che ho cercato di ricostruire è il modo in cui questi testi, questa catena testuale è stata letta in maniera particolareggiata e rielaborata. Ora comincio con Hobbes e arrivo subito a Vico. Qui c'è qualcosa che non è ovvio. Perché? Perché Vico, che non conosceva nemmeno il francese, sapeva naturalmente benissimo il latino, ma non conosceva il francese come lui scrisse nella sua autobiografia, non ha mai potuto leggere Hobbes in inglese. E quindi, diciamo, Croce, quando riscoperse Vico, non menzionò Hobbes. E però negli anni 40 uno studioso americano, Fish, che stava traducendo l'autobiografia di Vico, disse in 2 righe che Vico aveva letto Hobbes in latino. Non c'è dubbio su questo. I libri di Hobbes, la traduzione in latino fatta da Hobbes stesso era presente a Napoli, Vico l'ha letta e io ho cercato di mostrare nel mio saggio come alcuni passi che esistono nella traduzione latina di Hobbes, fatta da Hobbes stesso, sono stati importanti per Vico. Ora, qual è l'idea del rapporto tra Vico e Hobbes? È l'idea della società come qualcosa di artificiale. E diciamo su questo Hobbes scrive qualcosa di celeberrimo, cioè l'idea che il Leviatano, cioè lo Stato, è un'entità artificiale che lui nel frontespizio rappresenta come un gigante fatto di tanti omiciattoli. Vico riprende quest'idea e dice: la storia umana è stata fatta dagli uomini, anche se c'è la provvidenza, però la storia è stata fatta dagli uomini. Noi non possiamo conoscere la natura così come conosciamo la storia, perché la natura è stata fatta da Dio, ma la storia è fatta dagli uomini. Ora qui, diciamo, su queste pagine si è aperta, diciamo, una traiettoria intellettuale straordinaria. E, diciamo, qui abbiamo una sottolineatura del carattere artificiale della società. Ora, in una nota del Capitale, Karl Marx parla di Vico e Marx ha
scritto di Vico suggerendo la lettura della scienza nuova di Vico a La Salle, se non erro nel 1862, e gli scrive: guarda, Vico scrive in un dialetto napoletano incomprensibile, frase assurda, ma leggilo quindi in francese. Ora, Vico è stato tradotto in francese da Michelet negli anni, verso il 1830, un po' dopo, e secondo me Marx ha visto questa traduzione di Michelet, ma Marx ha letto un'altra traduzione. Io sono riuscito a comprarne per una somma irrisoria una copia. Eccola qui. Questo è il Vico che ha letto Marx in francese. La Science Nouvelle par Vico, traduite par l'auteur de l'essai sur la formation du dogme catholique, tradotta dall'autore, in realtà un'autrice, del saggio sulla formazione del dogma cattolico. E qui nella copia che io ho acquistato per questa piccolissima somma, una mano a matita ha scritto Cristina Trivulzio, principessa di Belgioioso. Parigi 1844, quando Marx era a Parigi. Ora, io ho cercato di decifrare le implicazioni della nota di Marx nel Capitale, in cui parla di Vico, alla luce della sua lettura di questa traduzione. Ora, perché è così importante la lettura di Vico da parte di Marx e la nota di Capitale a lui, a Vico dedicata? Perché la fortuna europea di Vico alla fine dell'Ottocento passa attraverso questa lettura di Marx. E darò un esempio. Antonio Labriola legge Vico attraverso Marx e dice, cito, l'uomo è l'animale sperimentale per eccellenza e perciò ha una storia, anzi perciò solo fa la sua propria storia. Quindi l'idea di Vico che l'uomo fa la storia, che riprende l'idea della società come qualcosa di artificiale enunciata da Hobbes, viene rielaborata da Labriola, l'uomo è l'animale sperimentale per eccellenza. Ora, questo saggio di Labriola, tradotto in francese, è stato letto da un russo che era prigioniero in quel momento per ragioni politiche a Odessa. Il suo nome era Trotsky. Ora possiamo seguire questa fortuna di Hobbes, Vico, Marx, Labriola attraverso le tappe successive: Croce, Gentile, Collingwood. Cosa c'è nella rielaborazione fatta da Collingwood, lo storico e diciamo filosofo della storia inglese Collingwood, che negli anni, fra gli anni 30 e 40 riflette su questo e elabora un'idea che ha avuto una grande eco, cioè che la conoscenza storica passa sul reenactment, cioè qualcosa che in italiano si potrebbe tradurre ripresentificare la storia o riagirla più letteralmente. Qui c'è qualcosa di veramente curioso. Quest'idea di reenactment ha oggi, diciamo, due versioni.
Quella che ho enunciato è una versione colta, cioè che ripensare la storia vuol dire reagirla, ripresentificarla nella nostra mente. Ma c'è poi un'idea che è invece molto meno sofisticata. È l'idea di public history. Io ricordo che anni fa non avevo mai sentito parlare di public history e ho appreso da un inglese, uno storico inglese, che è per l'appunto, diciamo, l'idea che ispira della gente a riunirsi a Waterloo, travestiti da soldati napoleonici, per combattere e ricombattere la battaglia di Waterloo, eccetera, eccetera. Cioè l'idea di rimettere in scena la storia travestiti con i vestiti del passato. Ecco, questa è la versione, diciamo, potremmo dire, meno sofisticata di questa idea che ha una lunga genealogia intellettuale. Perché io ho cercato di ricostruire questa traiettoria intellettuale? Perché mi importava l'idea della, diciamo, dell'esperimento mentale. Perché, cioè l'idea di, che punteggia, secondo me, la ricerca storica. E cioè lo storico di fronte ai documenti si chiede, nel momento in cui cerca di interpretarli, ma vuol dire questo? Come sarebbe se? Ora questo come se è, diciamo, crea una quantità di biforcazioni che sono al centro della ricerca storica. Qui vorrei precisare che non penso all'elemento counterfactual come ispiratore di intere opere, come pure è successo a partire dalla Francia della fine dell'Ottocento con Renouvier. Ha scritto una storia d'Europa come se lo scisma con i cristiani d'Oriente non ci fosse stato. Ma questo a me pare una bizzarria. Invece l'elemento controfattuale in un certo senso punteggia la ricerca storica. Ci chiediamo come se fosse successo così e allora esploriamo una possibilità e poi un'altra e poi un'altra e poi ne scegliamo una. Ora, quello che mi pare interessante è questo elemento artificiale della conoscenza storica. Intendiamoci, artificiale per conoscere la realtà. Io mi sono battuto per decenni contro i neoscettici che sostengono che tra una narrazione di finzione e una narrazione storica non c'è nessuna differenza rigorosa. Io sono assolutamente contrario a questo e l'ho scritto in 1000 modi. Però non c'è dubbio che questa, diciamo, la traiettoria della ricerca storica ha un elemento artificiale, questo come se, quest'idea dell'esperimento mentale. Ora, io ho sostenuto in questo saggio che la forza della microstoria è la sua artificialità. È, diciamo, una forma esasperata, potremmo dire, di storia artificiale. Qui ho ripreso una battuta polemica che ho appreso da Giovanni Levi, il grande storico Franco Venturi, che era professore di Giovanni Levi e che anch'io ho conosciuto molto bene, quando ha sentito parlare di microstoria ha detto a Giovanni: io sono contro la storia con additivi, cioè liquidando quindi la microstoria. Invece io prendo questo come una lode, cioè diciamo cos'è che mi pare veramente interessante nella microstoria. Allora, intanto, e qui io parlo della mia traiettoria personale, la microstoria parte da casi. Io sono arrivato alla microstoria attraverso una riflessione sul caso, nei due sensi, come dirò. In francese diremmo cas e hasard. In inglese diremmo case and chance.
Comunque sull'elemento chance, hasard, eccetera, dirò qualcosa tra poco. Casi. Ora il caso, un genere letterario che è alla convergenza tra medicina, diritto e teologia, in prospettive diverse, il caso, per definizione, rinvia alla serie, alla generalizzazione, anche se, io direi soprattutto se, è anomalo. Ora qui però ci troviamo di fronte alla possibilità della microstoria come storia di casi scelti in maniera artificiale di essere di aprire una traiettoria verso la storia globale, verso la storia del mondo, proprio perché è una storia di casi, cioè più di una storia nazionale. Questa storia di casi studiati in maniera intensa attraverso una riflessione e un'analisi particolareggiata, può, attraverso la generalizzazione, sfociare sulla storia del mondo. Questa è la mia argomentazione. Ora, a questa prima parte del saggio, che è una prima parte storico-teorica, cioè che cerca di ricostruire una genealogia intellettuale che, devo dire, non era mai stata proposta per la microstoria. E devo dire anche che questo saggio, a cui io tengo molto, è stato finora poco discusso. Comunque, io, diciamo, ho scritto questa prima parte in questa prospettiva, come ho detto, di storia intellettuale e di teoria nello stesso tempo. Quindi è un commento su, diciamo, l'idea che forse ho menzionato troppo rapidamente, di ripensare la storia e renderla presente, che poi diventa così importante nell'idealismo italiano, quindi una lettura in chiave idealistica di Labriola, e poi che arriva a Croce, riscopritore di Vico, a Gentile e anche a Collingwood, che è stato, diciamo, fortemente influenzato dall'idealismo italiano e ha a lungo esitato fra Croce e Gentile. Perché? Perché tanto dopo per ragioni politiche, perché Gentile era diventato il filosofo del fascismo e Croce era diventato antifascista. Ma c'era anche un dissidio teoretico. Cosa vuol dire ripensare il passato, renderlo presente? Per Croce il passato esisteva, si trattava di ripensarlo e rendere la storia contemporanea. Ogni storia è storia contemporanea, ha scritto Croce. Nel mio saggio io ho proposto un'altra definizione. Ogni storia è storia comparata. E perché? Perché c'è un confronto fra le domande che nascono dal presente e le risposte che ci vengono dal passato. Io ho molto spesso, e anche in questo saggio, accennato alla dicotomia ethic-imic formulata dal linguista, antropologo e missionario protestante nordamericano Kenneth Pike. Le categorie ethic sono le categorie degli osservatori, le categorie imic sono le categorie degli attori. E io ho sottolineato che c'è un dialogo, un processo di una traiettoria di ricerca per cui gli storici partono da domande anacronistiche inevitabilmente per riformularle, e questo è possibile,
attraverso la documentazione, attraverso le categorie degli attori. Quindi io mi discosto da Croce, da cui pure ho imparato molto, perché diciamo Croce dice ogni storia è storia contemporanea, una battuta che ha due, diciamo, significati. Un significato che è quello più diffuso. Gli storici partono inevitabilmente da domande contemporanee legate alla realtà contemporanea. Ora, la seconda parte del mio saggio è dedicata a un caso. A questo caso sono arrivato per caso. In italiano c'è questa convergenza fra i due significati, tra case and chance. Ora, in che senso sono arrivato per caso? Anni fa mi ero messo a riflettere sopra la categoria, lì la pensavo in francese, di civilisation, in italiano civiltà. Pensavo a un saggio del grande linguista e filosofo Benveniste e al saggio di Lucien Febvre sullo stesso tema. Allora mi trovavo a Roma nella Biblioteca Angelica, una biblioteca forse architettonicamente la più bella biblioteca di Roma. E c'è un meraviglioso catalogo settecentesco. Una volta era manoscritto, adesso c'è la fotocopia, ma è sempre quello. Allora mi trovavo lì, questa biblioteca, a 100 metri da un meraviglioso quadro di Caravaggio. Era la biblioteca del convento degli Agostiniani e pensavo, ma mi piacerebbe trovare un testo che mi aiuti in questa riflessione sulla civilizzazione, sulla civiltà. Allora ho pensato, bah, potrei partire dal catalogo settecentesco, perché mi interessava capire, arrivarci attraverso le categorie per l'appunto settecentesche. E allora cosa cerco? Ho provato a vedere se c'era una categoria storie non europee. C'era. E lì trovo un libro stampato a Bruxelles nel 1704 con un nome di autore monco, non completo, Lac, seguito da asterischi. È un libro in cui, diciamo, l'autore, questo Lac, confronta i costumi, gli usi degli indiani dell'India e quelli degli antichi ebrei. Questo titolo mi è sembrato subito estremamente attraente, sono andato poi subito a consultare il catalogo di UCLA, dove allora insegnavo, ma il catalogo elettronico, e ho visto naturalmente chi era l'autore, la Créquinière. Ho scoperto anche che c'erano degli studi sulla Créquinière, tra l'altro chi se n'era occupato, guarda un po', era il mio amico Sanjay Subramanian. Ora, io ho scritto un saggio su la Créquinière. Era un omaggio a un altro studioso indiano, Dipesh Chakrabarty. Quando ho scritto il saggio su microstoria e storia del mondo, ho pensato, ma forse, tanto ero convinto che a questa riflessione teorico-storiografica doveva seguire l'analisi di un caso. E ho pensato, ma potrei riflettere ancora sulla Créquinière. Durante il periodo in cui lavoravo a questo saggio, mi sono trovato a Parigi e dovevo credo fare un seminario anche. Ora,
ero a Parigi ed ero alla Bibliothèque Nationale e sono andato, francamente non ricordo perché, ma sono andato nella vecchia sede a Rue de Richelieu, dove sono conservati i manoscritti. E avevo chiesto un manoscritto, non mi ricordo quale, e nell'attesa, guardo lì, c'erano i libri in consultazione, tra cui il catalogo a stampa dei manoscritti conservati lì, alla Bibliothèque Nationale. E allora guardo il catalogo e guardo sotto la criniera, ma senza nessuna speranza. Ho trovato un manoscritto in cui le pagine del libro di La Créquinière, stampato a Bruxelles nel 1704, sono incollate su grandi fogli di carta e intorno alla pagina incollata ci sono delle fittissime aggiunte di La Créquinière per una seconda edizione che non c'è mai stata. Nessuno aveva visto questo manoscritto, io ci sono arrivato per puro caso, colpo di fortuna. E diciamo la seconda parte del mio saggio, che io non ho mandato perché mi pareva altrimenti il saggio troppo lungo, lì analizzo non solo diciamo la Créquinière, ma le aggiunte di La Créquinière a se stesso. Ora, cos'è appassionante in questo testo, oltre al fatto di avere, diciamo, queste aggiunte manoscritte dell'autore? C'è l'intervento del censore. C'è il censore reale, Raguet, che interviene, commenta, critica e alla fine dice: va bene, questo è un libro molto erudito, va bene, e accetta. È rarissimo, io non riesco a ricordare altri casi di un libro in cui, un manoscritto in cui fisicamente ci siano le aggiunte dell'autore al testo e i commenti del censore. Tutto questo fa di questo caso un caso anomalo. E però da molto tempo io sostengo che le anomalie sono più ricche della norma. L'avevo detto, l'avevo credo anche scritto. Il mio amico Enrique Spada Lima mi mandò un'email, questo anni fa, dicendo: ma ti rendi conto che questa tesi è quella che sostiene Schmitt, Carl Schmitt, nella sua teologia politica? E Spada Lima stava allora scrivendo il suo ricchissimo libro sulla microstoria italiana. E io andai a rileggere, ero stupito perché io avevo formulato questa tesi senza sapere che era già stata avanzata prima di leggere Schmitt. Comunque, sono andato a controllare Schmitt, ma non è Schmitt. Schmitt cita un teologo protestante, non dice il nome. Il fanatismo cattolico di Schmitt lo porta a non citare il nome del teologo che è Kierkegaard. Ora, cosa dice Kierkegaard? Dice che le anomalie sono più ricche dal punto di vista cognitivo della norma, perché la norma non può registrare tutte le violazioni della norma, mentre le anomalie, per definizione, implicano la norma. Quindi sono più ricche. Io dico sempre che il mio punto di vista, che è quello di Kierkegaard, è molto diverso da quello di Michel Foucault, che diciamo idoleggiava le anomalie da un punto di vista ideologico, come mostra il seminario da lui coordinato su Pierre Rivière, che io a suo tempo criticai. La mia, diciamo, scelta a favore delle anomalie non ha nulla di ideologico, è una scelta cognitiva. Ora, qui abbiamo, diciamo, l'incarnazione dell'anomalia nel manoscritto della Bibliothèque Nationale con
le aggiunte di Lacrèquinière a un libro di per sé anomalo, con in più non solo le aggiunte, ma anche i commenti del censore. Ora, io, diciamo, sono stato subito affascinato fin dall'incontro con il libro nella Biblioteca Angelica di Roma, sono stato affascinato da quest'idea di un esempio precoce di comparazione. Cioè quello che è il tema di Lacrèquinière, che aveva passato alcuni anni in India, e ci sono delle illustrazioni affascinanti, tra cui un'illustrazione del rogo rituale del marito morto accompagnato dalla vedova che si sacrifica. E vabbè, comunque il libro di Lacrèquinière è un esempio di comparazione e diciamo l'idea di confrontare civiltà diverse è di per sé appassionante, come ovvio, e quindi ritracciarne la genealogia attraverso un esempio mi è parso estremamente significativo allora e poi doppiamente significativo nel momento in cui si trattava per me di dimostrare attraverso un esempio che lo studio intenso, particolareggiato, approfondito di un caso può essere un veicolo per la generalizzazione e potenzialmente verso la storia del mondo. Ora è chiaro che la storia del mondo, diciamo, ha dietro di sé un, un genere, non è vero, però è sempre stata condotta in una prospettiva eurocentrica. Ora, io ho menzionato prima Dipesh Chakrabarty, a lui in suo onore avevo scritto un convegno per lui, avevo scritto la prima versione del mio saggio sulla Lacrèquinière e io naturalmente discutevo il libro celebre di Chakrabarty, Provincializing Europe, provincializzare l'Europa. Ora questo programma di provincializzare l'Europa, che io diciamo condivido pienamente in linea di principio, ma come fare? Lo stesso Chakrabarty, con grande onestà, alla fine del suo libro dice: le categorie che io ho usato sono categorie europee. Cioè è ancora estremamente difficile svincolarsi da quelle categorie. E però questo andrà fatto. La prospettiva non eurocentrica della storia verso la storia del mondo passa certamente attraverso una provincializzazione dell'Europa. E però come questo sia possibile, in realtà non lo sappiamo ancora. E diciamo sono questa sfida rappresentata dalla storia globale o storia del mondo in una prospettiva globalizzante, eccetera, ci sono tante risposte. Ho citato Sanjay Subramanian che ha presentato la sua Histoire connectée, Connected History, attraverso individui che, diciamo, hanno condiviso esperienze di culture diverse, di società diverse. Io, diciamo, trovo tutto questo appassionante. Quello che io ho proposto è, diciamo, una via verso la generalizzazione, verso la storia del mondo che passa attraverso la microstoria. Ora, diciamo, in qualche modo avevo fatto dei tentativi precedenti in questo senso.
Qui torno allora al saggio su Jean-Pierre Purie, quello tradotto nella rivista di Uberlândia e Art Cultura, e diciamo avevo usato il caso di Purie, questo esperimento di microstoria, per mostrare come un caso individuale potesse essere utilizzato, e questo è stato il mio tentativo, per inscenare una sorta di dialogo fittizio tra Max Weber e Karl Marx. Cioè, diciamo, le due visioni più influenti della espansione capitalistica, e cioè da un lato quella di Weber attraverso l'ascesi protestante, e dall'altra parte abbiamo la prospettiva di Marx. Ora io dicevo in quel saggio, questo esperimento di microstoria, dicevo, ma nel caso di Weber manca la violenza, che invece è estremamente presente a Purie. Lui sa benissimo che i suoi tentativi di colonizzazione implicano la violenza. Dall'altra parte c'è, diciamo, il modello certamente superiore analiticamente di Marx, in cui però il ruolo della religione, che invece è importantissima per Purie, non è sottolineato, se non in alcune battute derisorie. Quindi l'idea di partire da un caso anomalo per, diciamo, proporre una prospettiva globale. Nel saggio di cui ho parlato, quello Microstoria e storia del mondo, ho cercato di fare lo stesso in una prospettiva diversa. Ho incluso, diciamo, questa prima parte teorico-storiografica e poi mi sono servito del caso di La Créquinière. Però in entrambi i casi l'idea era la stessa, cioè che la microstoria può essere una via feconda verso la storia del mondo. Grazie. Grazie, Carlo. Passamos agora, então, imediatamente para o professor Dave Carneiro. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer a Maíra e ao Alex pelo convite para esse quarto evento, que já é tradicional, né? O principal evento sobre microhistória no Brasil, né? E é um grande prazer estar aqui hoje discutindo as ideias do professor Carlo Ginzburg, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar do nosso simpósio. E não só isso, o Carlo tem sido um grande interlocutor no último ano, tem lido meus trabalhos, tem me mandado textos para entender melhor a obra dele, e é com grande prazer que eu faço essa leitura da palestra que ele deu aqui hoje. Então, meu objetivo aqui agora é discutir um pouco da fala do professor Ginzburg, sobretudo no que diz respeito às contribuições que ele ofereceu a um debate historiográfico internacional que já perdura desde o início do século XXI. Quer dizer, a microhistória italiana ainda é relevante em um contexto dominado pela história global? O que a microhistória italiana tem para oferecer para que a história global seja mais empírica e menos generalizante? Entretanto, eu preciso ressaltar que eu vou analisar essas contribuições a partir dos procedimentos literários adaptados da história da arte de Aby Warburg e da filologia de Erich Auerbach. Eu não suponho, evidentemente, que o estudo das referências literárias que marcaram a formação de Ginzburg consiga explicar totalmente seu pensamento ou flagrar o total das suas intenções. Se eu recorro às obras que ele considera fundamentais, né, na sua formação, foi com o propósito de demarcar as linhas de força da sua argumentação. Então, em um texto recente, publicado em 2015, que o professor Ginzburg acabou de comentar, chamado Microhistory and World History,
Parte dele, usado na fala de hoje, Ginsburg defende a hipótese de que a microhistória, entendida como história analítica, longe de contrastar com a história global, é, de fato, uma ferramenta indispensável para ela. Na verdade, ele acentua o seu argumento afirmando que a melhor maneira de realizarmos uma história comparada em escala global é a adoção de certos pressupostos desenvolvidos pela microhistória. Mas, segundo ele, uma microhistória que precisa ser repensada do zero. Ao repensar a microhistória do zero, então, o Ginsburg segue um caminho, como vamos observar agora, bem diferente da maioria dos microhistoriadores da sua geração. Ao contrário de Giovanni Levi e de Eduardo Grande, que se amparam em métodos e insights da antropologia social de matriz britânica, Ginsburg busca na história da arte warburgiana e na filologia síntese de Erich Auerbach elementos para uma microhistória que possibilite uma história comparada em escala macro e que forneça subsídios da microhistória para a feitura de pesquisas mais empíricas de história global. Para compreendermos, então, essas escolhas epistemológicas do Ginsburg, eu proponho que sigamos seus próprios passos nesse ensaio que eu acabei de citar e que o professor Ginsburg também falou um pouco na sua palestra. Então, nesse ensaio, Ginsburg constrói seus argumentos a partir de uma metodologia que requer bastante erudição e que consiste na análise profunda de ideias e conceitos de um texto singular, para em seguida apreender como essas ideias são apropriadas, conscientemente ou não, em outros textos, relacionados a tradições culturais diversas. Mais especificamente, ele mostra ao leitor como certa ideia de início teológico apresentada por Hobbes em O Leviatã liga o pensador inglês a Giambattista Vico, no que diz respeito a experimentos mentais. A ideia que está por trás é de que o conhecimento verdadeiro de algo só pode ser obtido por quem o cria. Somente Deus, então, pode conhecer a natureza, enquanto o homem é capaz de conhecer e de criar a sociedade, a justiça, a história, a política, por serem, evidentemente, invenções humanas. A convergência entre Hobbes e Vico na questão dos experimentos mentais é explicada sem dificuldade. Já a trajetória que liga Vico a Marx foi especulada por Ginsburg, que articula muito bem como as ideias do Staliano fundamentaram importantes elementos centrais da filosofia de Marx. Vico teria influenciado Marx na construção das suas teses sobre Feuerbach e, finalmente, teria inspirado uma das principais concepções de Marx em O Capital. Aqui a ideia primeva de que o homem só é capaz de analisar aquilo que fabrica, produz ou constrói, readaptada por Vico, a partir de Hobbes, fornece a Marx a ideia de que a tecnologia, ou seja, o produto do labor humano, revela o comportamento ativo do homem em relação à natureza e também o processo imediato de produção das suas relações sociais vitais e as ideias do intelecto que vêm com ela. Para fins analíticos, eu farei uma digressão a partir de agora. A minha hipótese é de que, ao fazer uso das técnicas inspiradas em Warburg e Auerbach, Ginsburg chega a conclusões parecidas, porém muito mais amplas, as de Giovanni Levi em seu Herança Imaterial, no que diz respeito ao caráter experimental da microhistória. Evidente que são dois caminhos muito diferentes. Como eu já disse, Levi ele adapta para a história o modelo generativo utilizado pelo antropólogo Frederick Barr, no qual o modelo seria basicamente uma pergunta geral, um experimento, que se origina de formas diferentes a partir do exame de uma vasta documentação coletada, as quais podem ser explicadas se aceitarmos que elas sejam resultado cumulativo de um número de escolhas, decisões e ações. O modelo implícito ao qual essa abordagem remete é o de um processo histórico que se desdobra por meio de dinâmicas que colocam em análise configurações sociais complexas, que são não lineares, na verdade, e a cada momento imprevisíveis. A análise de Levi é experimental, pois percebe a causalidade como uma ampla abertura de possibilidades que precisam ser testadas e instrumentalizadas. Nessa perspectiva, experimentos físicos e mentais são realizados pelo historiador, já que ele deve examinar cada possibilidade da forma concreta em sua dinâmica e complexidade, sem descartar, a prioristicamente, qualquer elemento, seja ele geral, global, ou específico, micro ou local. No caso de Ginsburg, o experimento mental é fundamentado
por meio daquilo que ele chamou de Logos Formel, uma adaptação criativa do conceito de Patheos Formel criado por Aby Warburg. Ou seja, através de um procedimento adaptado da história da arte, Ginsburg consegue desenvolver formas de fazer experimentações no intuito de construir uma microhistória ainda mais radical, talvez, do que aquela realizada por Levy e outros, partindo de princípios epistemológicos completamente diferentes. Para ficar um pouco mais didático, eu gostaria de explicar, então, o conceito de Patheos Formel, ou fórmula de Pathos, né, desenvolvida por Aby Warburg, que expressaria inicialmente esse encontro entre o homem e o mundo, entre o homem, o trauma, o medo, resultando, assim, em uma fixação visual, baseada em um processo de mimetização de algumas qualidades biomórficas que se tornam petrificadas e fixadas como imagem, inicialmente como esculturas e depois como pinturas, né? O referente original se caracteriza por exceder os limites da consciência cotidiana humana, ameaçando, assim, sua segurança e sua coerência. Além disso, a imagem, que é resultado desse encontro, registra a excessiva vitalidade da força externa em formas que usualmente expressam movimento. Se as fórmulas de Pathos ajudariam a iluminar as raízes antigas presentes em imagens modernas e na percepção de como essas raízes são reelaboradas em cada presente, a fórmula das ideias ou dos pensamentos é utilizada em fenômenos muito diferentes daqueles imaginados por Aby Warburg. Ginsburg se utiliza da Logos Formel como uma maneira de explicar como as raízes, não só antigas, de uma ideia ou de um pensamento, e ousamos dizer mitos e memórias também, são recompostas em escritos, com o intuito de produzir não somente a compreensão de um dado presente, mas na formulação de críticas das linguagens e das imagens políticas. Dessa maneira, por meio da análise de uma ideia, Logos Formel, do homem como poeta, no caso aqui na etimologia clássica do termo, como um construtor, um fabricante, e como autor da sua própria história, Ginsburg revela ao leitor que uma trajetória muito longa, baseada em uma série intricada de leituras, liga Hobbes a Vico, Vico a Marx, Marx e Vico a Labriola, Labriola a Gentile e Croce a Collingwood. Nessa trajetória decididamente descontínua e por vezes contraditória, os temas do artifício e do experimento surgiram repetidamente. No entanto, o núcleo original, Hobbes, interpretado por Vico, foi marginalizado e esquecido, restando o modelo materialista de Marx de um lado e o idealista de Collingwood e Croce do outro. O modelo que Collingwood herdou, então, de Croce e Gentile pode ser reformulado, na opinião de Ginsburg, em duas direções. Por um lado, incluindo obstáculos materiais, e por outro, insistindo na simetria entre perguntas e respostas, obviamente em seus respectivos contextos. A partir daí, Carlo Ginsburg vai reformular esse modelo idealista e apontar duas conclusões. A de que toda verdadeira história é história comparada e que cada pesquisa histórica é pontuada por experimentos mentais e, mais raramente, materiais. Conjecturas, como se, que são testadas e possivelmente descartadas. Temos aqui a construção de uma microhistória como um experimento contrafactual. E assim como em Levy, um experimento que é um meio, isso é importante, e não um fim. A microhistória, baseada em casos artificialmente escolhidos, analisadas de perto, com uma leitura lenta, pode ser considerado um caso extremo dessa perspectiva experimental. Mais do que isso, a perspectiva microanalítica experimental adotada por Ginsburg, ou seja, o estudo de um caso baseado em uma anomalia ou em uma documentação excepcional normal, pode representar a melhor estratégia para que construamos generalizações e podendo ajudar, assim, o historiador a formular hipóteses em uma escala muito maior, em alguns casos até mesmo numa escala global, como veremos a seguir. Ainda em seu artigo sobre a história do mundo e a microhistória, Ginsburg analisa um caso anômalo que permite a ele construir uma microhistória experimental que fornece elementos para a construção de uma história em escala macro. Inicialmente, ele vai analisar um livro, como ele mesmo disse agora,
publicado em Bruxelas em 1704, pelo Monsieur de la Crinière, um militar que aparentemente viveu por algum tempo na Índia, como um militar francês. No início do seu livro, La Crinière afirma que seu objetivo com a obra é de coletar informações sobre as formas de cultivar a terra, roupas, alimentos, provérbios, peculiaridades linguísticas e relíquias da antiguidade. No final do seu livro, ele acabou por abandonar as comparações etnográficas mais específicas, propondo uma reflexão global entre dois mundos diferentes, a Europa e o Oriente, analisados em termos de uma oposição entre modernidade e antiguidade. A Europa, argumentou ele, foi dominada, então, por modas impostas pelos tribunais, pelo luxo e por uma busca incessante pelo novo. Já o Oriente, incluso aí também os judeus, era percebido como dominado por uma atitude submissa à lei. A atitude contraditória de La Crinière pode ser comparada ao lado sombrio do iluminismo. A Europa falava em nome dos povos colonizados no momento em que estava colonizando o mundo. Não vou me aprofundar aqui nessa análise, mas é suficiente dizer que, de acordo com Ginsburg, esse estudo de caso é duplamente anômalo. Em primeiro lugar, do ponto de vista documental. Na Europa do início da Era Moderna, a censura era uma prática generalizada, mas exemplos de diálogos documentados entre o censor e o censurado são raros. Em segundo lugar, do ponto de vista de conteúdo, La Crinière parece-nos uma figura precoce e isolada, até porque, como Ginsburg nos mostra, sabemos muito pouco sobre a sua formação. Mas essa falta de informação pode ser tratada como uma virtude, na medida em que ela enfatiza a artificialidade do experimento. Então, dessa maneira, o texto que Ginsburg analisa pode ser submetido a uma série de experimentações repetidas. Um método generativo não a partir da antropologia, mas a partir de uma leitura filológica aprendida com Erich Auerbach e Leo Spitzer. Essa cumplicidade imaginada, experimental, inesperada entre o censor e La Crinière sugeriu a Ginsburg uma reformulação de uma hipótese feita anteriormente em outros trabalhos. O que parecia ser uma ambivalência do iluminismo como tal, que ora fundamenta elementos para o pensamento em que o europeu se coloca no lugar do outro e ora age de forma imperialista em relação ao outro, resulta das suas raízes cristãs. Para aqueles que conhecem a obra de Ginsburg, parece aqui que a ambivalência em relação ao outro começa então a ganhar contornos globais. Um documento anômalo que revela o diálogo indireto entre o censor e o censurado. Um documento anômalo, excepcional, normal, que possibilita a Ginsburg realizar uma reflexão, um experimento mental através do estudo de caso. Ao analisar o livro desse antiquário etnógrafo e seu diálogo com seu censor, Ginsburg percebe, com a mesma perspectiva pautada na logosfórmio que o guiou de Hobbes a Collingwood, um tipo de ambivalência como uma característica específica e duradoura do cristianismo, resultante da relação entre o cristianismo e o judaísmo. A apropriação cristã da Bíblia hebraica como Antigo Testamento e como fundamento de uma série de profecias sobre Jesus, sobretudo aqui o livro de Isaías, implicou então em uma reversão da relação histórica entre essas duas religiões. De tudo isso surgiu um entrelaçamento de continuidade e descontinuidade, de deferência e desprezo, de inclusão e negação. Para Ginsburg, então, essa atitude ambivalente produziu não apenas duas perspectivas de leitura, uma alegórica e literal, para a Bíblia hebraica, mas foi fundamental na construção da própria noção de perspectiva histórica. Assim, através da análise de um único caso, mesmo que anômalo, Ginsburg apreendeu algo mais geral, mais amplo e, por que não, mais global. A ambivalência cristã como um fenômeno histórico duradouro. Segundo ele, essas ferramentas cognitivas, a distância, perspectiva, múltiplas estratégias de leitura, funcionaram como armas na expansão colonial europeia. Mas essas mesmas ferramentas filológicas também forneceram a Ginsburg uma chave de leitura, a chave interpretativa para observar um caso aparentemente sem grande importância,
observar em um caso sem grande importância repercussões globais, tanto espaciais quanto cronológicas. Em seu livro Introduction aux études de philologie romaine, escrito em 1943, Erich Auerbach termina a primeira parte em que fala da filologia e das suas diferentes formas com o tema de explication des textes. A compreensão dessa metodologia é importante para os nossos propósitos aqui agora, pois Ginsburg afirma ter começado a praticar o ofício de historiador utilizando os instrumentos interpretativos, filológicos, desenvolvidos por Leo Spitzer e Erich Auerbach, com o intuito de ler textos não literários, tais como os processos da Inquisição, para então conduzir interpretações originais a partir de fontes documentais, como ele realizou em Queijo e os Vermes e Andarilhos do Bem, por exemplo. A explicação do texto feito por Auerbach tem como ponto nevrálgico a seleção de um texto de extensão limitada, possuindo sempre um critério, como critério para tal escolha, dois elementos fundamentais: um ponto de partida e a irradiação que o trecho possa proporcionar. Auerbach também afirma a necessidade de se ocupar, para além do texto literário em si, com as condições religiosas, filosóficas, políticas e econômicas em que ele foi produzido, sem ignorar mesmo as artes plásticas e a música nesses fins. Ele mesmo via nesse processo duplo de escolha e irradiação, e em todo o expediente do que ele chama de explication des textes, não só um mecanismo metodológico científico, mas também um procedimento ligado a processos mais subjetivos e intuitivos. Auerbach acreditava que era preciso olhar para o Ansatzpunkt, ou seja, para os pontos de partida, para detalhes concretos a partir dos quais o processo global poderia ser reconstruído indutivamente. Filologia irradiadora. A leitura de pequenos trechos de obras literárias ou históricas, com o intuito de extrair desses textos conhecimentos para além deles mesmos. Assim, um método antipós-moderno, advindo de uma slow reading, a partir da experiência como aluno de Arnaldo Momigliano, da obra de Erich Auerbach, possibilitou a Carlo Ginzburg, juntamente com as suas análises pautadas na transmissão histórica ou morfológica de ideias, pensamentos, símbolos, logosfórmio, descobrir algo extremamente global e macro a partir da feitura de vários estudos de caso. O perspectivismo cristão como fundamento do pensamento europeu, que vai definir desde a forma como o homem europeu constrói sua visão de mundo, pautada com ambivalência, conflito e multiplicidade, tanto quanto a filosofia ocidental moderna e até mesmo o iluminismo. Através de limitados estudos de caso, o historiador italiano fez irradiar elementos amplos e globais da visão de mundo ocidental. Em um texto fundamental sobre a questão da distância, Ginzburg afirma que em qualquer cultura, a memória coletiva, transmitida através de ritos e cerimônias, reforça o nexo de um grupo com o seu passado. Todavia, isso não pressupõe ou gera uma reflexão explícita sobre a distância que nos separa deles. Essa reflexão é geralmente feita pela historiografia e não pela memória. Sendo assim, de acordo com Ginzburg, em Agostinho, neoplatônico, assim como São Paulo, o passado judaico e o passado cristão se unem por meio da noção de figura, conforme desenvolvida por Erich Auerbach. Dessa forma, as palavras do Evangelho de João 6, versículo 53, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmo, passa a ter um sentido figurado, no qual a memória do sacrifício de Jesus seja recordada diariamente, mas também no momento da comunhão, da Santa Ceia. E aqui entramos no cerne da argumentação de Ginzburg. Segundo ele, nem os gregos nem os judeus construíram uma noção de perspectiva histórica que nos é familiar. Somente um cristão como Agostinho, refletindo sobre a relação fatal entre cristãos e judeus, entre o Velho e o Novo Testamento, pôde formular a ideia que se tornou um elemento crucial da consciência histórica, de que o passado deve ser compreendido, tanto em seus próprios termos, quanto como um anel de uma corrente que, em última análise, chega até nós. Ambivalência da consciência histórica, que deve ser vista como uma projeção secularizada da ambivalência cristã para com os judeus.
Por um lado, um modelo baseado na adaptação divina, em que a verdade, o judaísmo, conduz a uma verdade superior, o cristianismo. E, de outro lado, um modelo puramente secular, baseado no conflito. O antagonismo entre as representações da realidade política nasce das coisas, de sua natureza intrinsecamente conflituosa, uma consciência advinda de uma longa experiência das coisas modernas e de uma contínua lição das coisas antigas. Gisborne, então, chega à conclusão de que os modelos elaborados por Agostinho a partir de São Paulo, mas também por Maquiavel e Leibniz, que, por motivo de tempo, eu não vou discutir aqui, podem ser postos, respectivamente, sob o signo da adaptação, do conflito e da multiplicidade. Todos esses três tiveram influência duradoura. Por exemplo, enquanto Hegel combinou o modelo conflituoso de Maquiavel com a versão secularizada do modelo de Agostinho, a reelaboração do modelo conflituoso do filósofo florentino é evidente na obra de Karl Marx. Em suma, para Ginsburg, as metáforas ligadas à distância e à perspectiva ainda desempenham função importante na nossa tradição intelectual e foram elementos centrais na construção da modernidade europeia. Correndo o risco de ser redundante, creio ser possível afirmar que Ginsburg reformulou a microhistória no que diz respeito à maneira de se chegar a conhecimentos globais de longa duração, tanto temporais quanto espaciais, através da análise de um conjunto de estudo de casos. Na verdade, a microhistória primeira de Ginsburg, produzida nos anos 70 e 80, aqui a gente pode incluir, evidentemente, Andarilhos do Bem, que é de 66, já nos fornece elementos para pensar a relação com o macro. Por exemplo, a análise da cosmovisão de um moleiro friuliano nos permite pensar a margem de manobra que os camponeses passaram a ter depois da invenção da imprensa móvel por Gutenberg, bem como devido aos efeitos políticos irradiados pela reforma protestante. Entretanto, em seus ensaios dos anos 1990, 2000 e diante, por exemplo, seus artigos contidos no livro Olhos de Madeira, alguns artigos do livro Os Fios e Rastros, outros artigos publicados em várias revistas, como, inclusive, Latitudes, Escravos e a Bíblia, que ele citou, que foi publicado aqui na revista Articultura de Uberlândia. A minha hipótese é que Ginsburg avança nesse movimento. Os estudos de casos examinados pela adaptação das lentes metodológicas e conceituais de Warburg e Auerbach, entre outros, lhe forneceram elementos para uma leitura da relação do cristianismo com o judaísmo. Isso é muito importante, visto que o possibilitou perceber algo extremamente global e macro. O fundamento genealógico da relação do europeu com o outro em longa duração. O cristianismo, nesse sentido, ao ser visto por seus teólogos como um ramo enxertado da oliveira, para usar aqui a metáfora do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, cujos ramos originais, os judeus, haviam caído devido à sua incredulidade no Messias, e ao se ver como verdadeiro Israel de Deus, fundamentou uma relação de distância e continuidade entre cristãos e judeus. Uma relação de proximidade e hostilidade que eventualmente se viu secularizada. A insistência na unicidade da encarnação produziu, assim, uma nova percepção da história humana. E para Ginsburg, o núcleo central do paradigma historiográfico pode ser visto como uma versão secularizada do modelo de adaptação combinado com doses variadas de conflito e multiplicidade. Nosso modo de conhecer o passado estaria assim, impregnado de uma atitude similar àquela do cristianismo em relação aos judeus. Da mesma forma, a própria maneira como o europeu olhou para o outro ao longo dos últimos 500 ou 600 anos, permeada por conflito, mas eventualmente composta por doses de perspectivismo carregados de multiplicidade, como no caso do estudo da trajetória da obra de Lacremière demonstra, também pode ser remetida às questões que eu estou tratando aqui. Assim, mais que o uso de um modelo generativo adaptado à antropologia, que fundamentou muito dos melhores trabalhos de alguns microhistoriadores, no qual devemos utilizar uma gama enorme de documentos e sistematizá-los através de experimentos também mentais, numa perspectiva mais científica, produzindo uma visão mais realista dos comportamentos sociais, Ginsburg vai inovar na sua concepção da microhistória. Na verdade, ele reformula a microhistória
em direção a uma história pautada em procedimentos da literatura e da história da arte, procedimentos talvez menos científicos e mais artísticos, né? Procedimentos, entretanto, que lhe possibilitou avançar bem mais a adoção de um modelo do que uma adoção de um modelo generativo ao estilo de Frederic Barr. Lhe permitiu vislumbrar um elemento de longa duração no tempo e no espaço que moldou, de inúmeras formas, a relação do europeu consigo mesmo, com os outros, com os orientais e, assim, com o mundo inteiro. A microhistória reformulada por Ginsburg radicaliza a possibilidade de um conhecimento muito mais amplo de valores e ideias, sem efetivamente se voltar para as metodologias da história social. Também não seria exagero afirmar que, por outros caminhos intrincados, Ginsburg já havia tentado realizar algo semelhante no seu História Noturna. Só que, ao contrário desse livro denso, que provocou acalorados debates, Ginsburg ampliou em seus argumentos por meio de um conjunto de artigos e ensaios pautados em estudos de caso, muitas vezes anômalos. Talvez por não terem sido lidos de uma forma conjunta e complementar, não foram percebidos em sua inovação no que diz respeito à relação entre o macro e o micro, entre abordagens sincrônicas e diacrônicas, e, sobretudo, em relação a uma história verdadeiramente comparada. Se lermos os artigos de Ginsburg de forma isolada, vamos aprender sobre estudos de casos, sobre o debate contra o relativismo, sobre a história moderna, etc. Entretanto, se o lermos em conjunto, descobrimos aí uma obra de uma vida que possui uma articulação em busca de uma hipótese que explica o comportamento europeu em relação ao outro em longa duração. Essas são as minhas hipóteses. Concluindo, Ginsburg, através de caminhos poucos usuais aos historiadores da sua geração, nos revela que o global não pode ser verdadeiramente conhecido sem que analisemos e conheçamos a maneira como as pessoas, em seus locais de interação com os outros, criam perspectivismo fundamentados na distância, no conflito, na ambivalência e, claro, na multiplicidade. E para aprendermos tal coisa, precisamos aprender, através de uma leitura lenta e filológica, como as ideias, pensamentos, imagens e símbolos viajam no tempo e no espaço, para então serem apropriados, reelaborados e, enfim, reformulados. Muito obrigado. Magnifico, magnifico, magnifico. Grazie mille. Veramente magnifico. Sì, vabbè, c'è molto da dire, ma io adesso vorrei sentire anche le altre domande, credo, perché se comincio non mi fermo, ma posso dire questo: il libro su cui sto lavorando, la raccolta di saggi e la prospettiva in cui l'ho costruito sono esattamente quelle che tu hai identificato. Quindi è un discorso che continuerà con te, vedrai. Grazie. Vedrai, c'è qualcosa di nuovo. Grazie, magnifico. Magnifico. Grazie. Grazie, Dave. Obrigada. Io ho elaborato 2 domande, però adesso, dopo la esposizione di Dave, penso che tutto è risposto e anche su questi 2 argomenti, la comparazione, la storia con una storia comparata e della idea dello esperimento mentale. Le mie domande erano su queste 2 cose, che penso che sia le idee principali dell'articolo, né? Dell'articolo Microstoria e Storia del Mondo. Farò lo stesso, farò le domande perché devo leggere, perché penso anche che ci sono poi degli allievi che ascolteranno e resterà più chiaro. Ma farò dopo un'altra, che è una domanda che sempre nelle mie lezioni gli allievi fanno, e penso che sarebbe bello ascoltare di Carlo. Carlo, nel tuo libro Storia Noturna, il tuo libro Storia Noturna è
qualificato come un studio di microstoria globale. Ho ascoltato questo, Francesca ha parlato, penso che anche in alcun saggio che tu hai scritto, che identifica e compara la somiglianza tra credenze in una dimensione spaziale e temporale ampia. E allora vorrei che parlasse di questo ancora, di questo ruolo della comparazione nella microstoria. Se volete rafforzare alcune delle cose che tu hai già menzionato. Nel tuo saggio Microstoria, Storia del mondo, tu afferma che la ricostruzione del passato implica sempre un'esperienza limitata e parziale, basata sul dialogo tra due contesti, quello dell'osservatore e quello degli attori. In altre parole, ogni vera storia è storia comparata. Allora, vorrei che parlasse di questa idea della microstoria come un caso estremo della prospettiva sperimentale, che hai già parlato tanto, però se volete rafforzare, penso che è buono per noi. Un'altra è come pensare il limite di questo esperimento mentale di rappresentificazione della storia. Sì. Bene, grazie, belle domande. Allora, comincio dalla comparazione in Storia notturna. Qui c'è un tema che non è stato toccato oggi, cioè quello del rapporto fra morfologia e storia. Cioè, io sono stato condotto a usare la morfologia in un primo tempo senza accorgermene e poi invece rendendomene conto, e allora mi sono detto che praticavo la morfologia senza saperlo, come Monsieur Jourdain nel Bourgeois Gentilhomme di Molière, che appunto parla in prosa ma senza saperlo. Allora, perché? Perché la mia domanda iniziale era una domanda impossibile, a cui non era possibile rispondere da un punto di vista storico. Cioè, esiste un rapporto, come mi pareva esistesse, tra benandanti friulani e sciamani siberiani? Allora, non avevo gli strumenti per rispondere e, diciamo, per anni mi sono mosso in una prospettiva che era in realtà morfologica, cioè non considerando la presenza di un contesto comune come un ostacolo. Perché, diciamo, in un'altra prospettiva saremmo potuto dire, ma siccome non c'è un contesto comune, la domanda non si pone. Invece io, diciamo, me la sono posta e ho cercato di rispondere. Ecco, allora, questo rapporto fra morfologia e storia in realtà ci riporta anche a un aspetto che è stato sottolineato da Davy, cioè il rapporto con la storia dell'arte. E diciamo, quindi sul rapporto morfologia-storia io continuo a riflettere. Perché? Perché lo storico dell'arte che di fronte a un quadro si dice sì, è questo, in realtà può non sapere niente del contesto, reagisce alle forme, morfologia. Quindi è il rapporto fra morfologia e storia che mi pare cruciale. Diciamo, lo citerei accanto a quello altrettanto decisivo che è stato giustamente identificato da Davy, cioè la prospettiva, e cioè questo rapporto fra cristianesimo e giudaismo e l'ambivalenza del cristianesimo nei confronti del giudaismo, cioè la superiorità affermata dal cristianesimo e però il riconoscimento che, diciamo, c'è una continuità. Vabbè, su questo Davy ha visto tutto e ha capito benissimo. Io sto cercando di sviluppare questo tema. Però il rapporto morfologia-storia è altrettanto importante per me,
perché è il problema della assenza di contesto conosciuto e quindi formulare delle ipotesi a partire dall'assenza di contesto anche, e poi la ricerca sul contesto. Naturalmente le due prospettive non sono in conflitto, o almeno possono integrarsi. Il lavoro che ho fatto su Piero della Francesca era un esperimento, perché io non ho preso in considerazione lo stile, a cui io sono ovviamente sensibilissimo, però l'idea era, ma se ignoriamo lo stile, nel caso di Piero, abbiamo l'iconografia, i committenti, cioè degli elementi contestuali e anche morfologici, cosa succede? Posso proporre una cronologia diversa da quella proposta dagli storici dell'arte che si sono concentrati sullo stile? Ebbene, sì, in un caso clamoroso, cioè la flagellazione di Piero. Secondo Longhi era un quadro giovanile. Io credo di avere dimostrato che no, era un quadro della maturità di Piero. Comunque è l'implicazione, io credo che l'idea dell'esperimento in realtà mi è venuta lì, cioè l'artificiosità, se si vuole, di mettere da parte lo stile di Piero per lavorare su altri elementi. In questo senso ogni esperimento scientifico ha qualcosa di artificiale, cioè si decide di ignorare qualcosa, di mettere in scena, di mettere sotto il microscopio qualcosa isolando degli elementi. Ho dimenticato le altre tue domande. Erano? La narrazione forse. E poi? Sì, sui limiti della narrazione, i limiti dell'esperimento mentale. Dell'esperimento mentale. Ma io penso che i limiti sono anzitutto legati alle nostre conoscenze, che sono inevitabilmente limitate. Quindi, diciamo, è chiaro che lo studio del caso sarà forse meno limitato, la generalizzazione sarà limitata. E poi sono le lacune dei documenti, quello che i documenti non ci dicono e che vorremmo ci dicessimo. Questa asimmetria fra le nostre domande e quello che i documenti ci dicono è inevitabile. E però c'è anche quello che di inaspettato ci dicono i documenti. Quindi la asimmetria lavora nelle due direzioni. Abbiamo il senso di un eccesso di domande e però i documenti ci possono prendere di sorpresa. Da qui l'utilità del produrre il caso. Perché? Per farci prendere di sorpresa. Perfetto. Grazie. Grazie. Dave, tu tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Perché hora, un'ora e mezza, non vogliamo uccidere Carlo. No, io avrei ancora una osservazione, ma però preferirei sentire altre domande se ci sono. Muito obrigado, Carlo, pela interlocução, pelo diálogo. Tem sido um prazer. Grazie, guarda, io sono veramente gratissimo a Devi e a Maira, e veramente è stata un'occasione unica, straordinaria. Mi sono veramente molto, molto grato. Grazie, grazie. Grazie. Carlo, solo un'ultima domanda, però non c'entra con questa discussione sul tuo saggio. Sulla nostra situazione, la situazione del Brasile nel momento. Che cosa tu pensi? Quali sono le notizie che più ti coinvolgono in Italia, che vengono dal Brasile? Ma cosa vuoi? È una tragedia. È una tragedia non solo per quello che succede, ma per quello che non si fa.
quindi una tragedia a tutti i livelli. Questo è chiaro. D'altra parte, diciamo, questa è una tragedia mondiale, quindi diciamo anche se il costo delle vite umane è molto diverso a seconda dei paesi e diciamo la risposta da parte dei governi è molto diversa, però non c'è dubbio che diciamo questa tragedia esiste e continuerà e non sappiamo quanto sarà controllabile. Certo, diciamo, adesso ci sono i vaccini, voglio dire, io stesso sono stato vaccinato, speriamo che funzionino, speriamo che diciamo, siano accessibili al maggior numero di persone, e questo è un problema politico, economico, giuridico, è chiaro. Però ecco, diciamo, esiste il problema, diciamo, della risposta politica, anzitutto, a questa tragedia, e poi esiste, diciamo, la tragedia come fatto epidemico che, diciamo, è controllabile fino a un certo punto. Grazie. Grazie a voi e tanti auguri. Grazie. Ciao.